E de acordo com o jornalista Bruno Andrade, do UOL, o Fluminense já formalizou a proposta de renovação de contrato do Diniz. O vínculo oferecido, ele tem duração até dezembro de 2024. Olha aí, ó, até dezembro de 2024, com opção de extensão automática até dezembro de 2025. Isso é legal, né? A gente vê, Vamp, o planejamento do Fluminense para ter um treinador por muito tempo, sabendo, claro, que se começar a perder, esse contrato não vai valer de nada. Mas isso não é só que não, né? Isso virou uma moda até no futebol europeu. Mas são 2 anos de contrato. Até pelo o menos fim de 2024. Né? Você vê que a Juventus está louco para mandar o treinador embora e não pode. Tem que pagar 36 milhões de euro. A rescisão do... Alegre. Tá bem alegre mesmo. Bem alegre. Pô, 36 milhões de euros. Tá louco pra ser demitido. E o presidente do Fluminense tem eleição agora no Fluminense também, né? E ele gosta do Diniz. Então... Quando é a eleição do Fluminense? Eu acho que agora. Esse ano, acho que é o último ano de mandato do Mário. Eu acho que é positivo isso. O Diniz fez um bom trabalho mesmo, né? Levou o time de novo à Libertadores. A temporada foi boa do Fluminense. Agora, dá pra acreditar nesses contratos? Porque a gente sabe, o treinador, se ele for mal, ele vai ser demitido. O resultado. O próprio Fluminense já demitiu o Fernando Diniz em outro momento. E assim, eu acho que esse contrato serve assim, para mostrar para o torcedor, olha, nós queremos esse técnico, nós queremos conseguir com ele, se tudo der certo, vamos ficar pelo menos 2 anos. O que é importante saber aí é qual é a cláusula rescisória. Esse é o ponto-chave. Se ela é uma cláusula suave, tipo, olha, um aviso prévio para cada lado, paga um mês de salário ou trabalha mais um mês, ou se tem uma multa como a do Maximiliano Alegre, que é uma multa colossal. Acho que esse é o ponto. Eu acho que, assim, no caso específico do técnico como o Fernando Diniz, pode ser até interessante para ele não ter uma multa tão alta, porque ele pode ter uma oportunidade melhor, né, e ir embora. Como eu vi hoje, inclusive aqui, gente reclamando, o Ceará está perto de ser rebaixado, que o Dorival saiu. O Ceará mandou embora agora o Lúcio. Quer dizer, só o clube pode demitir? Não, o técnico também pode demitir, entre aspas, o clube. É uma via de mão dupla. Aliás, é uma das maiores hipocrisias do mercado do futebol, esse negócio que o técnico sai de um clube, vai para um outro. Mauro, eu só vou te interromper, que a gente está voltando aí para a TV Jovem Pan e ainda vai voltar para a rádio. Ó, estamos de volta. De volta à TV Jovem Pan, em 40 segundos, Mauro César Pereira, estaremos de volta à Rádio Jovem Pan. Então, eu vou segurar um pouco a palavra, para não ter que te cortar. Ajuda. Né? O Daronca será o árbitro de Fluminense e São Paulo. Pronto, já ganhei 10 ó, segundos. O Daronco vai apitar Fluminense e São Paulo. Então aqui tem o Daronquinho também, para te interromper. Mas ó, o Mauro César, para você que está na TV, ele está falando sobre essa situação, que o Fernando Diniz renova com o Fluminense até o fim de 2024, mais 2 anos de contrato. Só que a gente sabe que, dependendo dos resultados, esse contrato é rescindido rapidamente. Mas resta saber a multa rescisória do Fernando Diniz com o Fluminense para saber como o clube agiria. Agora, Mauro César, estamos voltando para a rádio. De volta à Rádio Jovem Pan. Agora, Mauro César Pereira falando sobre a renovação de contrato do Diniz por mais 2 anos com o Fluminense, que o Fluminense já formalizou uma proposta para ele ficar até o fim de 2024, Mauro. Então, acho que o importante aí é saber qual é a multa rescisória. Para um técnico como ele, dependendo se ele realmente agora conseguir decolar, pode ser até melhor não ter uma multa muito alta, porque pode surgir algo melhor para ele, pode surgir uma seleção, pode surgir uma oportunidade ou outra, não sei. Mas a questão é essa, como é que rescinde esse contrato? Esse é o ponto, porque muitas vezes a multa é muito alta e o Flamengo mesmo pagou uma multa alta para o Domenech, foi uma tremenda pataquada aquilo ali, porque o Domenech não era um técnico conceituado para ter uma multa alta, a partir do raciocínio de que ele seria um sucesso, porque o Jesus foi um sucesso. Não. Aí o clube teve que pagar uma multa alta. A mesma coisa aconteceu agora com o Paulo Souza, mas é diferente. O cara estava empregado. Ele seleção, então, certamente falou, tá bom, vou largar a seleção da Polônia, eu vou para aí, mas aí eu quero uma multa que me proteja. Quer dizer, cada negociação é uma negociação, né? Eu estava até dizendo, eu vi gente reclamando que o Ceará está ameaçadíssimo de rebaixamento, o Dorival saiu no meio, o cara saiu, com todo respeito ao Ceará, por um emprego melhor. Todo profissional tem direito de ser para um emprego melhor. Como o empregador manda embora também, o Ceará mandou o Lúcio embora agora, o técnico. Demitiu o técnico, foi? Então por que só o Ceará pode demitir o técnico? Eu acho também que já quando contratou foi um risco, porque é o trabalho dele. Exato. Pode jogar outro dia aqui. Exato. E da mesma forma que empregadores como o Flamengo vão lá e contratam o técnico do Ceará, o Rueda foi para a seleção do Chile e foi embora. O Jesus foi para o Benfica e foi embora. O Osório foi para a seleção do México e largou o São Paulo.
E o Bausa largou o São Paulo e foi para a seleção da Argentina. Você estava falando que tem muita hipocrisia, Exato, né? Os técnicos saem e os times mandam embora. Mas ela faz o contrato, tá lá, tem uma multa. Se o técnico tem um certo tamanho e ele quer se proteger, fala, ó, como fez o Paulo Souza, eu estou saindo da seleção da Polônia, eu quero uma multa alta. O Flamengo teve que pagar. Ou seja, vai de cada situação. Agora, eu acho que é engraçado quando se reclama tanto quando um profissional pede demissão para ir para um outro emprego, que é melhor para ele, mas não tem a mesma repercussão quando o técnico é demitido. Pelo contrário, a torcida pede a demissão do técnico. Às vezes até na imprensa se pede a demissão do técnico. Aliás, não tem que mandar embora, tem que demitir o cara. Quer dizer, ele não pode, no momento que ele está em alta, meter o pé e ir para outro lugar. Ele só pode ficar esperando levar um pé no traseiro. Onde se viu isso, gente? Aliás, em muitos casos tem, claro, não todo mundo, mas tem a informação incorreta. No caso do Mancini, por exemplo, quando ele saiu do América e foi embora para o Grêmio, tomou muito cacete, né? Mas que absurdo e tal, tal. E só tempos depois é que veio a informação que ele pagou a multa. Ele pagou a multa para sair. Claro, eu não sei se teve acerto futuro com o Grêmio, isso eu não sei. Eu sei que só reforçando que tem uma multa. O cara pagou e o cara foi embora. Não é que o cara abandonou. O cara pagou. Exato, é um bom contrato. O problema de alguns técnicos brasileiros é que algum tempo atrás, eles naquela federação dos técnicos lá, né, estavam brigando para ter uma espécie de uma proteção que eles não poderiam ser demitidos. Até a CBF colocou no regulamento do brasileiro retrasado que você só podia trocar de técnico uma vez. O último. Foi o último. Foi passado, O que é um absurdo, porque não cabe a CBF se meter na vida do clube. O clube sabe quem ele contrata, quem ele manda embora. É problema do clube, não é da CBF. E qual foi a saída? Como um acordo fizeram, Exato. Nem aquela história de atrasou o salário, o jogador vai lá e denuncia o clube. O cara vai denunciar o próprio empregador. Isso aí. Pô, não tem condição, o cara não vai fazer isso. Caberia a CBF obrigar os clubes a apresentar todos os meses a documentação comprovando que o salário está em dia. Ó, por favor, todo mês aqui. Vem cá. Está em dia? Beleza, segue jogando. Não está em dia? Quais são as penalidades? Multa? Perde ponto? Aí, não, o jogador que vai... Como é que o cara que trabalha no clube vai chegar lá e falar, dona CBF, meu salário atrasou? Aí a CBF vai ligar para o clube e vai falar, o jogador está aqui, esse cara não joga mais. Além do corporativismo. Exato. Os outros todos não vão contratar, porque, ele foi lá, denunciou... Queimou o filme do cara. Ele foi lá, denunciou, arrebentou com o time na competição, Sim. Aconteceu com o Futebol Clube, pode acontecer com a gente, esse cara eu não vou contratar. Exatamente. Na época do Bom Senso Futebol Clube já havia uma coisa velada. Exatamente. Que os jogadores ficavam ali, os que participavam mais ativamente, eles não ficavam muito bem Paulo André, conceituados, né? Para dizer o mínimo. Então, esse tipo de coisa também acontece. Agora, eu acho que sim, é o que você falou, Thiago, acho que o contrato é muito mais um sinal para o torcedor do Fluminense. Olha, nós queremos o Diniz é o nosso técnico, vamos até 2024 com ele. A gente tem um projeto de longo prazo. Mas tudo depende do resultado, evidentemente. E o Fernando Diniz, até agora, de fato, ele já teve muitos altos e baixos, né? Vamos ver se agora ele consegue manter. Eu acho que a temporada dele é boa. Teve momentos aí de jogos que foi mal e tal. A eliminação para o Corinthians, num jogo no Rio que foi superior e acabou cedendo empate. Culpa de jogadores, culpa do técnico também, teve muito erro individual. Mas o trabalho é bom. Eu não imagino o Fluminense, não imaginaria o Fluminense nessa situação sem ele. Eu acho que não estaria no nível... Nessa posição na tabela, com vitória sobre o Corinthians e Itaquera, vitória sobre o Flamengo... Sabe, jogos bons do Fluminense, jogando com o Palmeiras, jogou melhor que o Palmeiras no Rio, poderia ter vencido, não perdeu aqui em São Paulo, foi empate. Então você vê assim, o Fluminense hoje ele enfrenta os principais times do futebol brasileiro e encara mesmo. E tem menos investimento e não tem um elenco tão qualificado como esse que eu citei, por exemplo. O próprio Corinthians, você pega o confronto dos dois na Copa do Brasil, o Corinthians tinha se fortalecido com contratações. O Fluminense perdeu o Luiz Henrique, perdeu o jogador e perdeu o Nonato, que nem era dele, era do Internacional, estava emprestado e foi embora. Ou seja, um jogador que o Inter não queria, era titular do Fluminense e foi embora porque o Inter teve a oportunidade e o negociou. Então você vê que luta de fato com uma dificuldade maior. Até concordo com o que disse o Fernando Diniz outro dia sobre isso. Só discordo do seguinte, ele também jogou no Fluminense da Unimed. E o clube onde ele trabalha já teve a Unimed. Então já teve seu momento também em que ele tinha dinheiro e os rivais, em grande parte, não tinham. Então agora a coisa mudou, com uma diferença. No caso específico, ele está falando do Flamengo. O Flamengo não tem um mecenato. A Unimed funcionava como mecenato. Porque era um patrocinador que pagava salário do jogador, trazia jogador, quer dizer, não se limitava a estampar a marca na camisa e dar um dinheiro, se vira aí. O presidente da marca dava entrevista. Dava entrevista, tinha bandeira do Celso Barros na torcida do Santos, tinha bandeira com a cara dele, o nome dele, negócio... A coisa mais, mais próxima do que foi a Parmalat ou agora a Crefisa, que são modelos diferentes, né?
E assim, até interesse político, cada um tem o seu modelo, mas realmente era um negócio muito forte. Fez o Fluminense vice-campeão da América e tal. Mas é outra realidade, outro momento, claro. Muito desse Fluminense, né, se deve à fase do Germancano também. Sim. Né, o Germancano, ele já igualou a marca do Aristizábal de 21 gols numa edição do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos e já é o maior artilheiro gringo da história da competição nos pontos corridos ao lado do Aristizábal. Só que ele ainda tem jogo, ele pode passar. Vai passando. Ele pode se distanciar. Tem mais 3 jogos, né? Sim, ele tem mais 3 jogos. Vamp, o que falar desse cara? Porque o Cano, ele joga muito e faz... Quer dizer, ele faz muito gol em times que não são os principais, né? Não são aqueles mais poderosos, mais ricos. Foi assim no Vasco, fazia gol adoidado. E Independente do Medellín mesmo, que foi a temporada mais goleadora dele. Sim, não lembrava, que bom você ter falado. Eu lembrava mais do Vasco. Mas tem o Independente, Medellín, Vasco gols, e agora o Fluminense. Realmente é um cara que sabe fazer gol. É o jogador que mais sabe fazer gol hoje no futebol brasileiro? Eu não sei se ele é o cara que sabe mais fazer gol, mas as 2 temporadas dele aqui no Brasil, no Vasco e no Fluminense, ele bota a bola pra dentro mesmo. É um cara, você vê que muito simples, né? Não é de poucas palavras. Uma cabeça muito boa, é um cara bem diferente. Sobrou na área, é saco, né? E merecidamente mesmo a artilharia. E olha só que em alguns jogos ele ficou no banco quando o Fred estava jogando. Aí o Fred machuca e ele começa e com toda a sombra do Fred, ele consegue fazer o que fez, né? E manter a regularidade, um achadozão, viu? Primeiro o Vasco que trouxe, né? Depois o Mal comparando, aconteceu com o Vasco, aconteceu com o próprio Conca, né? O Conca vem, faz bem no Vasco, vem o Fluminense e também lamentável no caso pro Vasco. E essa é a cabeça muito boa, né? O Cano, ele tá aportando muito mais coisas do que se imaginava. E o cara sim, a gente tem às vezes um preconceito. Não, o cara só faz gol. Tá bom, né? Mas é o bombástico, o careca, né? Tá bom, né? O Dadá Maravilha. Não, e além disso... Sim, Dadá, exato. Além disso, ele já é o estrangeiro com mais gols em uma temporada pelo Fluminense. E igualou o Magno Alves como jogador com mais gols pelo Fluminense nesse século. Chegou à incrível marca de 39 gols em 67 jogos. Um magnata que chegou à seleção brasileira, jogou com o Vampeta até das Confederações de 2001, né? Vocês estavam juntos lá no Japão. Um time que derrubou o Leão. Mas enfim. Mas, assim, e é um bom atacante, legal, e já bem identificado com o torcedor do Fluminense e tal. Acabou sendo um acerto, muito melhor do que encomenda para o Vasco e para o Fluminense. E é uma pena, né, Mauro, você que acompanha muito futebol argentino, que não dá para ele jogar na seleção argentina, né? Porque é muito jogador muito grande. Porque o Cano, ele é um jogador que uma seleção sul-americana, qualquer outra sem ser a brasileira e a argentina, ele seria um jogador convocado, não? Não sei. Ele tirando o Uruguai, talvez. No Uruguai não jogaria. Porque tem Darwin Núñez, Soares e Cavani. Assim, o Cano é um grande finalizador, né? Mas ele é um jogador de uma participação muito pequena no andamento do jogo, né? Ele é um jogador que ele não puxa contra-ataque, ele é um jogador veloz, ele é um jogador que ele não tem muito... Ele é um finalizador. O Caleri é um finalizador. Também não tem uma grande participação, né? Ele mais eficiente que o Caleri, sem dúvida alguma. Os números evidenciam isso. Ele é muito bom naquilo que ele se propõe a fazer. Agora, a gente tem que perder essa mania também. Todo jogador que é bom tem que ir para a seleção. Não tem que ir para a seleção nenhuma. Ele tem que ficar no Fluminense. O negócio dele é o Fluminense. Ponto. Acabou. Não tem que ser de seleção. E seleções menores... Por exemplo, o Marcelo Moreno jogaria na seleção do Brasil? Não. Da Bolívia ele joga. Aliás, essa coisa... Desculpa, Mauro. Essa coisa do artilheiro do campeonato ter para a seleção... Você assim, o Josiel, o Dil, Dimba, sabe? É o cara artilheiro do campeonato brasileiro. Não. Cada um sim. Mas o Borges pelo São Paulo fazia muitos gols e tudo mais, mas nunca foi jogador de seleção. Ele é bom pro São Paulo. Tricampeão brasileiro. Fez gol do título em 2008. Impedido, mas fez. Mas não foi? Até técnico, Atenção, tem que defender isso. Era um bom atacante, mas não tinha que ir para a seleção, não tinha nível de seleção. Torcedor tem que defender isso. Se o seu técnico está agradando, é um sonho dourado, veio lá de Xangri-Lá, não tem que defender que ele deve ir para a seleção. O importante é atender o apelo, a convocação. Não tem convocação. Se for chamado, quebra o contrato. Até logo, boa tarde, e se ele aceitar, vai fazer um contrato com a CBF. Eu estou falando isso porque é em cima disso que vocês estão falando, né? O cara é eficiente no time, esse cara pode ir para a seleção. Mas isso vale para técnico também. Eu acho que se fizer um data log aí, se a torcida do Palmeiras ficaria feliz, emocionada, comovida pela saída do Abel Ferreira para a seleção brasileira, acho que vai tomar de 10-0. Ou não? Bom, assim, eu não quero... Eu até
como palmeirense, até entendo questões políticas, assim, a Leila falou, não, se vier... Se a CBF o convidar para ser treinador da seleção, a gente até conversou sobre isso ontem, né? O Abel vai ser uma honra, ele será liberado. Não, assim, aliás, eu acho que cada um, se eu perguntar para todo mundo aqui, vocês torcem mais. Você não precisa abrir o jogo do seu clube de coração. Agora quase todo mundo saiba aqui. Eu vou torcer. Se jogar final de Brasil e Palmeiras, eu vou torcer pro Palmeiras. Claro, todo mundo. Torcedor, eu não quero. E assim, o começo do Palmeiras, da crise e da fila, foi quando em fevereiro de 80, corretamente, o Julito Coutinho tinha acabado de assumir a CBD, que tinha mudado de nome para a CBF, e substituiu o Cláudio Coutinho pelo Tele Santana. Ajudou a mudar a história do futebol brasileiro e mundial, essa mudança, né? E o Tele saiu do Palmeiras, e o Palmeiras que fez um baita campeonato, aqueles 4-1 sobre o próprio Flamengo, e só perdeu para o Internacional invicto, tricampeão com o Enio Andrade e com o Falcão. O Palmeiras, naquele ano, com praticamente o mesmo time, foi 16º colocado no Paulistão, a pior campanha. Porque saiu o Tele Santana, muito que saiu o Tele Santana. Eu não quero perder o Abel para a seleção brasileira, nem para a portuguesa. Não, mas qualquer torcedor, isso aí tem até uma pergunta, né? Você prefere que o seu time seja campeão mundial ou que o Brasil seja campeão da Copa do Mundo? É o time campeão mundial. Entre o mundial. ex e o título do Palmeiras, pô, mundial, claro. É óbvio, isso aí é um sentimento do torcedor no geral.